Boa noite, começa agora mais um Ideias da Aldeia. Eu sou Diogo Soares e no programa de hoje eu vou conversar com dois representantes da ONG italiana Milau, Movimento Leigo América Latina. O primeiro deles, que vai estar aqui no primeiro bloco com a gente, é o educador italiano Gianni Capelotto. No segundo bloco, nós vamos ter o economista italiano Riccardo Magini. Boa noite, Gianni. Boa noite. Bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Obrigado. Gianni, vamos falar um pouco sobre o trabalho que a Milau desenvolve, não só no Brasil, mas em outros países da América Latina. Agora, na apresentação, eu disse que a tradução, né, o significado da sigla Milau é Movimento Leigo América Latina. Contudo, leigo em português quer dizer aquele que não conhece, né? Na verdade, seria laico. Laico, porque é uma instituição que nasceu na igreja e que não está vinculada a ela. Isso. Na realidade, o Milau nasceu em 1966 com a vontade de assistir as pessoas que acompanhavam os missionários na América Latina. Depois começou a ter vida própria e o caminho do Milau sempre foi paralelo àquele da igreja. Agora, às vezes, temos projetos juntos com dioceses de Itália ou de América Latina. Às vezes não, parceiro, às vezes é o Estado, associações, comunidades locais. Mas sempre a história do Milau foi paralela àquela da igreja. Isso é o leigo. O leigo que, traduzindo, seria laico, né? Exatamente. E a história do Milau, ela começa em 66 e tem uma relação direta com os países da América Latina. Por que a América Latina, Gianni? Ma na realidade não sei exatamente por que a América Latina. A América Latina sempre foi um país muito conhecido lá na Itália. Talvez tenha uma ideia bastante romântica da América Latina, da região assim. Eu acho que sempre suscitou a curiosidade das pessoas porque as origens, a língua, os idiomas português e espanhol estão muito parecidos com o italiano, tem a mesma raiz. E depois é sempre eu acho que é um continente muito vivaz, que sempre tem coisas novas acontecendo, experimentações, e acho que foi isso a escolha da América Latina. E a linha de trabalho do Milau, ela se divide basicamente em duas, na área de economia, de mercado e de direitos humanos. Isso. Como é que isso é trabalhado nas comunidades na América Latina? Mas a ideia de trabalhar com mercado e comunidade é uma ideia que surge diretamente do trabalho com os direitos humanos. Porque a gente sempre começou com direitos humanos, trabalhando junto com as comissões de bases, com as comunidades, com os sindicatos rurais. E descobrimos, junto com nossos parceiros da América Latina, que a economia é um tema importante para ser trabalhado. Importante como aquele da saúde, da educação, dos direitos em geral. E uma alternativa também. Porque a economia dá a possibilidade de trabalhar justamente, certamente na economia, dá a possibilidade para as comunidades de autofinanciar os próprios projetos. Se a produção e a comercialização dos produtos da comunidade dá um lucro, e o lucro não somente vai melhorar a vida das famílias ou das pessoas, mas da comunidade inteira, isso é um resultado que a gente quer, que a gente auspica para fazer. Gianni, e em que países que o Milau trabalha? O Milau trabalha em quase todos os países da América Latina. Trabalhou em todos, acho. Agora, os países que têm mais projetos são Peru e Bolívia. A Bolívia porque é o país mais pobre da América Latina depois do Haiti. E o Peru porque a gente tem um trabalho bastante importante em relação ao problema como se chama, da certificação, para tirar a carteira. Certo, a identificação. Identificação, sim, e a registração para fazer parte da sociedade, para ser reconhecido da sociedade.
Mas trabalhamos no Chile, com os indígenas Mapuche, em Buenos Aires, com jovens, para a inserção dos jovens. Depois tem projetos em Cuba e Nicarágua. Gianni, isso é um aspecto interessante no trabalho do Milau. Por exemplo, aqui no Brasil vocês atuam em alguns estados. A gente estava conversando antes de começar o programa sobre a atuação na Bahia, em Pernambuco, em Roraima. E aqui no Acre nós temos 2 exemplos de trabalhos bem diferentes que o Milau acaba auxiliando e fazendo com que esses projetos aconteçam. Um é com relação aos sistemas agroflorestais, trabalhando junto com o PESACRE, que é uma ONG que tem quase 15 anos. E outro é o projeto Beija-Flor, que é um projeto de inserção de jovens, de formação cultural. Como que se faz para trabalhar com projetos tão distintos, em áreas tão distintas, na mesma localidade? Eu acho que não tem muita dificuldade. Também porque as pessoas que trabalham são pessoas diferentes. E aí os projetos também são diferentes. Eu acho que são as duas caras do mesmo trabalho, porque a gente, como trabalha com educação e capacitação com os adolescentes do Beija-Flor, trabalha com educação na atuação do sistema agroflorestais. Como trabalha na economia com o sistema agroflorestais, trabalha um pouco com os jovens do Beija-Flor. Eu acho que as importâncias dos temas, quase todos os projetos têm 2 ou 3 linhas gerais. E tem uma linha que é mais importante, outra linha que é um pouco menor, mas sempre tem este aspecto econômico, este aspecto social, este aspecto educativo, normalmente. Porque são coisas que se encaixam, sim. Gianni, e com relação a esse trabalho, com relação aos sistemas agroflorestais, que tipo de trabalho está sendo desenvolvido nesse tema, junto com o PESACRE? Junto com o PESACRE, a gente está trabalhando com algumas associações que são aqui do estado do Acre e da Rondônia, sobre a difusão. O objetivo principal é a difusão dos sistemas agroflorestais para criar as condições para uma agricultura sustentável, fundamentalmente, que não seja uma agricultura destrutiva que vai acabar com a floresta, fundamentalmente. A ideia de pertença é essa. O projeto tenta dar as possibilidades às comunidades, às associações, de desenvolver esse trabalho. No caso, só uma coisa, o PESACRE já desenvolvia esse trabalho com essas comunidades? Já conhecia essa comunidade, já dava assistência técnica a essas comunidades, porque as comunidades são Oreca, o Novo Ideal de Acrelândia, e Oreca de Nova Califórnia e a APA de Ouro Preto do Oeste do Rondônia. Isso, sim. E já tinha um trabalho junto com o PESACRE. E sempre foi, antes o projeto, tive outros projetos diretamente com Oreca ou diretamente com a APA, mas agora a gente escolheu fazer uma parceria com o PESACRE para atingir, para ter uma área de atuação maior. Correto. E o Milau, ele entra nessa cooperação. É uma cooperação mais técnica ou mais financeira? As duas, porque o MLAL tem um financiamento do Ministério do Exterior da Itália, e com esse financiamento vai conseguir fazer as atividades, comprou um caminhão, comprou outras coisas que necessitavam para a produção, e tem também o apoio meu, do Ricardo, e antes teve outros voluntários que trabalharam mais na parte tinha agrônomos e tecnólogo alimentar, que desenvolveram um trabalho para melhorar a qualidade dos produtos e também que trabalharam no beneficiamento da fruta, do produto. Eugênio, você falou de um financiamento do Ministério do Exterior da Itália para esse tipo de projeto. Isso é uma tendência, uma nova linha que os países da União Europeia adotam de uma certa maneira
para conseguir cooperar com países menos desenvolvidos? Na realidade é uma história bastante que tem uma história anterior mesmo à formação da União Europeia. Porque agora tem seja a comunidade europeia que o Estado italiano, que cada Estado da União Europeia que fazem cooperação. A ideia é que a nível internacional que os países mais desenvolvidos teriam que destinar, acho que o 0,7% do PIB para a cooperação internacional. Na realidade não tem, acho que tem talvez a Noruega que consegue chegar a este nível. Normalmente é 0,17, 0,20, 0,25 do PIB que cada estado vai destinar para isso. Isso cada estado? Cada estado. Depois pode ser junto com a ONU, com outras organizações internacionais, mas essa é uma coisa. Entre este orçamento tem uma parte que é a cooperação com organizações não governamentais, que é uma parte pequena. A gente consegue normalmente esse tipo de financiamento. Eles financiam não todos os projetos, financia 60% do projeto, ou mais ou menos. O 40% é contrapartida da ONG e do parceiro local, porque também o PESACRE, nesse caso, vai dar com pessoal, também financiar infraestrutura, vai botar um pedaço da sua contrapartida. Bacana. Gianni, e na tua experiência aqui no Acre, você está há pouco mais de 6 meses aqui, o que você tem percebido nesses projetos, nos projetos onde se trabalha os sistemas agroflorestais, com relação a como as pessoas dessas comunidades veem essa cooperação? Eu estava muito curioso de conhecer, porque eu antes morei no Rio de Janeiro, fiquei lá 2 anos é uma realidade completamente diferente. Eu tinha muita curiosidade de conhecer essa região, a Amazônia, como é a vida aqui. Eu descobri que tem um povo que tem muita vontade, muita força, que chegou aqui, a maioria acho que agora chegaram aqui nos anos 70, 80. Muita gente já tinha chegado bem antes. Eu sei, mas as pessoas com que eu trabalho agora, a maioria chegaram para colonizar, que é a grande, inclusive em Acrelândia tem bastante gente chegou na década de 70. Eu acho muito bom que eles tiveram já, logo que chegaram aqui, tiveram a ideia que a coisa não estava dando certo e que tinha que encontrar alternativas, porque não dava para desmatar e ficar com gado, pasto, só assim. Eles resistiram e conseguiram montar coisas que eu acho muito, muito boas, que têm um futuro, porque sobretudo no caso do RECA e da APA, chegaram a um nível de profissionalização da inserção do mercado, de qualidade de produto e de produção e de processo produtivo, que eu acho que vai ter um futuro muito interessante. Eu gostei muito foi uma experiência muito boa. Bacana. Gianni, falando, inclusive, no próximo bloco a gente vai tratar com o Ricardo justamente sobre essa questão da economia, da viabilidade econômica desse tipo de iniciativa. Muito obrigado, Gianni, pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado a você. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta conversando com o economista italiano Riccardo Madini. Estamos de volta e nesse segundo bloco vamos conversar com o economista italiano Riccardo Madini.
ele que é um dos representantes da ONG Milau aqui no estado, que é um movimento, traduzindo para o português, Movimento Laico América Latina, que é uma ONG que surgiu na igreja e depois se desvinculou dela e continua desenvolvendo atividades na América Latina na área de direitos humanos e economia, não é isso, Ricardo? Isso mesmo. Bem-vindo ao Ideias da Aldeia. Obrigado. Ricardo, você está trabalhando diretamente num dos projetos que o Milau tem em parceria com o PESACRE, que é esse projeto de incremento dos sistemas agroflorestais aqui no estado do Acre e também em Rondônia, não é? Isso. Na verdade, o projeto tem vários eixos, né? Começando, eixos que têm um rumo, que claramente é a melhorar as condições das comunidades com que a gente está trabalhando, condições de vida, então, que compreende a renda, mas outras condições também, então, uma melhoração geral das condições. Esse é o objetivo. Mas e isso a gente faz passando por várias etapas. Primeiro tem o eixo da produção, então esse mesmo a promoção dos sistemas agroflorestais. A gente trabalha nesse campo e tentando aumentar um pouco o nível de produção dessas comunidades. O nível de produção em sistemas agroflorestais, então, aumentando os consórcios e promovendo, além dessas associações, então, para outras associações, esse sistema. Difundindo esse modo de produção. Isso. Ricardo, no caso são 3 eixos que você falou. Esse eixo da produção. Tem o eixo também da beneficiamento, então agroindústria, porque para aumentar a renda e o nível, como eu falei, não adianta só produzir. Tem que agregar valor a esse produto, porque na realidade o problema das pequenas comunidades é isso mesmo, das pequenas agroindústrias, que talvez por falta de recursos, claro, e de infraestrutura, de equipamentos, de conhecimento, não agregam valor ao próprio produto. E isso coloca essas associações no mercado, numa posição muito desprivilegiada. Porque entrando nesse tipo de mercado, tentam e querem competir com outras empresas, outras associações de um nível maior. Então, entrando nesse mercado, tem que ser preparado para isso. E isso se faz valorizando um pouco o que a região, o que o contexto local tem de bom. Esse é o segundo eixo. Isso é o beneficiamento. Então, produção, beneficiamento. Isso, forçamento das agroindústrias, então. Agregação de valor ao produto. E o terceiro? Tem um terceiro que é a educação. Difusão desses sistemas, além dos limites da associação ou das comunidades com que a gente trabalha, que como o Gianni antes falou, são 3 associações, RECA e APA de Rondônia e Nova Ideal, aqui no Acre, na Acrelândia, né? E a ideia, a filosofia do projeto é aumentar um pouco, conscientizar um pouco a população, as comunidades, não só a comunidade específica com quem a gente trabalha, mas outras comunidades que ainda não desenvolvem esse tipo de trabalho. Isso. É um pouco, então, essa sensibilização sobre sistemas agroflorestais e sobre sistemas sustentáveis de produção. Bacana. Ricardo, e quais são as principais dificuldades em tornar essa produção dessas comunidades rentável e apta para entrar no mercado de modo competitivo? Como eu falei um pouco, o problema é a agregação do valor. Quer dizer, pegar essa produção aqui e dar um sentido a ela. Porque a gente quer vender nesse mercado em que tem um monte de associações ou até empresas competindo, né?
Então, como vamos fazer para poder se afirmar nesse mercado, para poder fazer uma proposta, ter uma proposta que possa ser vendida, né, melhor. Então, pegar um pouco, agregar valor, quer dizer... É um processo de industrialização, na verdade, né? Um processo de beneficiamento ou de semi-industrialização. Mas sim, estou me referindo não só à questão técnica de beneficiamento, que aí tem que ter infraestrutura, tem que ter conhecimento, mas a ideia é que ainda não se faz muito tentar agregar valor através agregando, botando, digamos, na promoção do produto, promovendo o produto no mercado, botando também todas as experiências, da associação, enquanto associação de tipo familiar. Então, toda a parte social, o trabalho social que se faz para chegar até aquele ponto. Então, valorizando esse aspecto social da associação, mas também o aspecto ambiental, porque isso também não se valoriza muito, porque outras empresas também produzem o mesmo produto, só que produzem de forma insustentável, degradando o meio ambiente. E isso tem que promover esse aspecto também, porque essas associações produzem com consciência. Tem experiências que de vários anos atrás e estão tentando lutar para isso, para poder afirmar essa ideia de sustentabilidade. Ricardo, e falando nisso, nessa questão da preservação ambiental e no aspecto social, eu queria te fazer uma pergunta que tem relação direta com isso que você está comentando. Quando se fala em sistemas agroflorestais ou outra alternativa qualquer que se relacione com um modo de produção ambientalmente correto e socialmente correto, o produto com certeza ele chega no mercado com outro valor. Agora, o impacto na economia do Estado que esse produto, hoje produzido nesses sistemas, tem, ele pode ser considerado de impacto, pode ser considerado um impacto grande na economia? Bom, por enquanto, eu acho que ainda tem que trabalhar muito sobre esse aspecto. Então, ainda o impacto não é muito grande. Por quê? Porque esses produtos são vendidos por associações pequenas. E, além disso, essas associações não tem uma coordenação e também não tem uma política muito específica para isso, para poder dar um valor maior a essas associações e esses produtos vendidos. Então, acho que é um setor que tem que ser trabalhado bastante, que tem muito potencial. E acho que isso é o futuro aqui, para essa região específica, porque tem um recurso que é a floresta. E se associações que trabalham com isso e que querem vender os produtos não valorizam esse recurso, e como outros recursos que eu falei, o social também, então não sei como podem atingir esses mercados, porque o nível é isso. Correto. Agora, a pergunta que eu fiz foi no sentido, tendo como foco a economia do Estado. Agora, invertendo esse foco e a gente passando a analisar o impacto que a venda, que a comercialização desses produtos tem na comunidade onde eles são produzidos, existem experiências positivas no Estado. O Projeto RECA é um projeto conhecido por isso, pelos produtos que já saíram de lá. Muita gente conhece, inclusive, um dos produtos mais conhecidos é o palmito, produzido no Projeto RECA. E isso nas outras comunidades que vocês têm trabalhado, vocês também têm sentido esse retorno imediato para a comunidade? Sim, bom, posso dizer que se as coisas são feitas de forma organizada e
e também com um planejamento e uma ideia para o futuro, acho que a coisa vai mesmo para frente e dá um retorno, com certeza, porque está claro que valorizar sempre pode, como falar, valorizar dá um retorno, sim, porque a partir do momento que a comunidade valoriza esses aspectos, ela acaba recebendo isso de um modo bem direto. Sim, os exemplos que a gente tem com esse projeto mostram isso, que tem essas duas associações, em particular, APA e RECA, que estão num nível muito avançado e que ainda tem um potencial para avançar. E os passos talvez são lentos, né? Não dá para ver imediatamente o resultado. Tem que esperar, que ter todo um processo de conscientização dos sócios de uma associação, por exemplo, um processo para atingir os mercados. Então, não é imediata a resposta, mas a resposta pode ser positiva. Ricardo, muito obrigado pela tua participação aqui no Ideias da Aldeia. Obrigado a vocês. Obrigado também aos telespectadores dos 22 municípios que acompanharam essa entrevista. Até a próxima, a gente se vê.